Quando pensamos em higienização e descontaminação, os profissionais da limpeza geralmente são os primeiros a vir em nossa mente. O que faz nos questionar se alguma vez você já parou para pensar sobre todas as situações perturbadoras que essas pessoas devem frequentemente lidar em algumas de suas longas cargas horárias de serviço. Sendo responsáveis por ter um trabalho pesado e limpar toda a sujeira de um determinado ambiente, esses profissionais podem se deparar até mesmo com manchas de sangue, fluidos corporais repulsivos e outras coisas horripilantes quando menos esperam. Nesse vídeo serão apresentados relatos perturbadores de zeladores que compartilharam seus momentos mais aterrorizantes já presenciados em diferentes ambientes de trabalho. Se você quer ter o seu relato lido aqui no canal também em algum vídeo, me siga e me acompanhe no Instagram, @DavidEric. É de lá que eu pego o relato de todos. Vamos começar. Na época em que trabalhei como zelador no hospital da minha cidade natal, uma das piores coisas que presenciei em horário de serviço foi quando tive que limpar o quarto de uma das pacientes com deficiência mental. Naquele dia, a moça se recusava a sair do quarto, para que eu e outro colega de trabalho dessemos início a mais um dia comum de limpeza. Por causa disso, tivemos que chamar reforços para nos ajudar com aquela situação. Foram necessários o total de 5 enfermeiros para retirar a mulher de dentro do quarto, porque ela estava completamente agressiva e desferia socos e chutes em quem quer que se aproximasse. Depois que tiveram que sedá-la, enfim entramos no cômodo e fomos surpreendidos com as paredes e o chão coberto de fezes secas, como em uma gaiola de pássaro. O que mais me assustou, além disso, foi que a moça havia feito desenhos de rostos assustadores por todos os cantos. Mesmo com a ajuda da lavadora de alta pressão, o lugar não ficou completamente limpo, mas fizemos questão de sair o mais rápido possível do local, pois o cheiro e a sensação dentro daquele lugar eram perturbadores. Trabalhei limpando uma escola por alguns meses, e uma das minhas obrigações era limpar os banheiros feminino e masculino. Em uma semana aleatória em que eu estava limpando o banheiro feminino, entrei na última repartição do lugar e encontrei um rabisco estranho na parede, que formava nitidamente um pentagrama com sangue. Por ser o banheiro feminino, deduzi de onde aquilo poderia ter vindo. Então, limpei e segui trabalhando normalmente. Algumas semanas depois, para minha surpresa, quando fui limpar o banheiro masculino, acabei encontrando o mesmo pentagrama de sangue. Limpei como da primeira vez, mas para minha infelicidade, continuei encontrando vários pentagramas semelhantes nas próximas semanas. Depois de um tempo, acabei pedindo demissão. Até hoje, não faço ideia de quem fazia aquilo. Eu costumava trabalhar em um ferro velho quando era adolescente, então via com frequência carros sendo trazidos, porque ninguém os queria ou porque estavam quebrados. De vez em quando chegavam automóveis que haviam passado por acidentes graves ou simples colisões. Enfim, variava entre carros e caminhões, com tetos desabados, arrancados ou completamente dobrados ao meio. Alguns desses veículos tinham estofados totalmente manchados de sangue ou simplesmente sujos de graxa e terra. O fato é que depois que a perícia fazia seu trabalho, nos casos em que a polícia era envolvida, os automóveis eram enviados para o nosso ferro velho, e dali em diante, nenhuma informação era de conhecimento do público. Até porque, na maioria das situações, os carros eram posteriormente triturados e iam parar no meio das milhares de pilhas de sucata espalhadas pelo terreno. Um dia, o homem responsável por limpar ou simplesmente retirar tudo que ainda poderia ter utilidade dos automóveis me contou que tinha uma coleção de coisas que encontrou durante seus inúmeros anos de trabalho.
Sua coleção incluía pedaços de uma diversidade de pele humana, chumaços de cabelo e espelhos retrovisores manchados de sangue. Quando ainda era adolescente, minha mãe trabalhou como auxiliar de limpeza em um IML. Ela me contou que os piores dias da vida dela aconteciam quando eram encontrados os corpos das mais variadas vítimas dentro dos rios próximos à cidade. Segundo ela, haviam casos em que os corpos eram encontrados depois de meses de desaparecimento, o que fazia com que, na maioria das vezes, a pele das pessoas fossem dilaceradas por peixes ou outros animais. Além do cheiro insuportável que aqueles corpos exalavam, que era suficiente para evacuar um prédio inteiro, a aparência das pessoas era pior que qualquer pesadelo imaginável, pois seus corpos tinham o dobro do tamanho normal, devido ao inchaço, e suas peles se desmanchavam facilmente. É claro que minha mãe não tinha que lidar com os corpos em si, mas depois de casos como esses, ela não tinha dúvidas de que passaria horas desgrudando restos de pele impregnados na mesa de autópsia e ficava semanas sem conseguir ver ou comer qualquer tipo de carne. Há muitos anos atrás, quando eu ainda trabalhava com a limpeza de uma cidade do interior, me lembro de ter sido chamado para ajudar num caso totalmente fora do comum para aquela região. Segundo moradores próximos de onde o fato ocorreu, um homem havia tirado a própria vida após ter se deitado na mesma linha ferroviária em que o trem se locomovia a mais de 100 km por hora. De acordo com as câmeras de segurança próximas ao local, o homem tinha se deitado, completamente calmo entre as linhas do trem e esperado pelo que havia sido planejado durante anos. Essa informação só foi confirmada depois que a perícia coletou uma carta descrevendo tudo o que foi feito entre os pertences do homem. Me lembro que naquele dia ajudei os policiais a recolher restos mortais espalhados por longos metros de trilhos, que já estavam quase infestados por urubus e outros bichos atraídos pelo fedor, que causava ânsia de vômito a qualquer desavisado de estômago fraco que passasse por ali. Uma vez, meu tio teve que pintar um quarto de hotel, depois que um duplo homicídio aconteceu naquele mesmo cômodo. As pessoas que haviam sido mortas eram duas freiras que acabaram esquartejadas no banheiro do hotel. Segundo meu tio, depois de terem contratado faxineiras para limpar as paredes do local e não terem sucesso com a limpeza, os donos do lugar decidiram pintar com grossas camadas de tinta as paredes que se encontravam salpicadas de sangue. Devido a esse histórico perturbador, meu tio acabou recebendo o dobro do valor que cobraria em uma pintura normal. Afinal de contas, poucas pessoas aceitariam encarar o sofrimento emocional que ele teve que passar. Meses depois de saber sobre esse acontecimento, encontrei um jornal com uma publicação sobre esse mesmo caso e descobri que meu tio tinha me falado algumas informações erradas. Afinal de contas, o jornal afirmava que um homem havia matado o próprio pai, que era padre, e sequestrado duas freiras. O culpado pelo crime matou uma das freiras sem piedade e cortou as mãos e pés da outra mulher, ainda dentro do banheiro. Depois levou o corpo de ambas para o estacionamento, em que foram enfim encontradas. Trabalhei como zelador por um longo tempo para várias empresas diferentes. Nessa época, era uma coisa que eu realmente gostava de fazer, porque normalmente não tinha meu chefe me observando e avaliando se estava realmente fazendo as coisas como deveriam ser feitas. Você pode ter que limpar a sujeira mais desagradável, até as mais leves, mas sempre terá ferramentas que irão facilitar sua vida. Além disso, na maioria das vezes, passando tempo sozinho, você pode se comportar da maneira que bem entender, enquanto escuta uma música em seus fones de ouvido e aproveita o dia. Mas, um dia, essa vida tranquila e segura que eu tinha teve uma reviravolta. Enquanto eu limpava os corredores de uma escola, um grupo de adolescentes percebeu que eu era novato no serviço de limpeza e começaram a bagunçar todos os banheiros da escola, com rabiscos
e até mesmo fezes espalhadas pelos lavatórios. Depois de semanas nessa mesma situação, comuniquei à direção e os garotos acabaram suspensos por uma semana. Mas quando voltaram para as aulas novamente, faziam questão de dar desculpas para suas professoras e ficarem andando pelos corredores à minha procura. Quando enfim me avistavam, ficavam parados imóveis me encarando, como se eu fosse um animal em exposição, e ocasionalmente diziam coisas ofensivas para mim, que variavam desde me chamando de escória da sociedade até de cachorro que lambia o chão para os outros pisarem. Mas o que mais me assustava era quando todo o grupo me seguia onde quer que eu fosse e não pronunciava sequer uma palavra. A última vez que ouvi a voz deles foi em um dos corredores da escola, onde me encurralaram e disseram que apostavam que se eu morresse, ninguém se importaria. Até a próxima. Obrigado.